Boa noite, pessoal. É com imensa alegria que nós damos início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos com muita humildade a participação de todos, que direta e indiretamente nos auxiliam, nos amparando e nos fortalecendo nessa vibração de renovação dos ensinamentos de Jesus. A Dani vai ler uma mensagem para a gente, a Carol vai dar continuidade, e nós estamos no capítulo 2, né, que é o último capítulo do Livro dos Espíritos, da parte 4, que é a parte final, que vem falando das penas e recompensas terrestres e futuras. Que Deus nos fortaleça e vamos dar início ao nosso estudo. Agradecendo a todos, sejam todos muito bem-vindos e com o amparo do Mestre Jesus e da equipe de Dr. Pedro Luiz, novamente agradecemos. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Críticas a esmo. Não teças críticas a ninguém. Sobre a terra todos são vulneráveis. Auxilia, sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Vamos lá. Fechar os nossos olhos, acalmar nossa mente. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Neste estudo, Senhor, que pedimos a inspiração e todo o amparo das vibrações do Mestre, do Teu amor e de toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, para que possamos dividir, para que possamos renovar os nossos conhecimentos. Mestre, nos dê a humildade de sabermos praticar os Teus ensinos. Nos dê a humildade, Senhor, de entendermos as nossas imperfeições e não desistirmos. Nos dê a humildade, Senhor, de podermos ser a luz, o abraço, a palavra, o som e o amor que chega ao próximo. Que cada um de nós tenhamos olhares para os invisíveis, encarnados e desencarnados, que possam receber o amparo de toda essa equipe abençoada e que acende a luz, apagando as nossas sombras e nos ensinando a sermos cada dia melhores. Mestre, que tenhamos coragem e força para, mesmo sabendo dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, sejamos merecedores da vossa misericórdia e, em nome do Teu amor, sejamos capazes de praticar o amor com todos e por todos que passam pelos nossos caminhos. Abençoados sejam os desencarnados que vêm conosco reforçar, nos auxiliar e nos ensinar. Abençoados sejam todos aqueles que, na vibração do Teu amor, acreditamos, Senhor, na esperança e na alegria de que tudo passa e a renovação acende a luz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros. Questão 968. Pergunta: citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de satisfação? Resposta: sim, satisfação do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Miramês: satisfação das necessidades materiais. Uma coisa devemos dizer a todos: as paixões nascem na intimidade da matéria para que o espírito possa lutar e vencê-las.
São como que contrastes que, no fundo, educam. Elas embriagam a alma como vinho, mostrando a felicidade ilusória, mas que existem outras, e a razão busca essas outras, mesmo na inconsciência, e o tempo nos diz que devemos ter esperança. O tempo é o grande agente de despertamento espiritual, capaz de nos clarear a mente para novos trabalhos, onde a luz passa a despertar os valores do coração. Conhece a verdade, que ela tem o poder de te libertar para sempre. Pessoal, essa questão 968, né, que dá as penas e realizações futuras, porque nós falamos nas questões anteriores sobre as realizações e penas, né, alegrias e compensações, punições que nós chamamos aqui e castigos que nós conversamos que é muito mais com o teor humano do que com o Deus que é supremamente bom, honesto, justo e de extrema misericórdia. E agora, quando a gente vem falar, né, das alegrias e das penas, essas punições, mas é porque nós usamos o termos pena, punição, castigo, pecado? Porque nós ainda não conseguimos abraçar e vivermos como uma vida plena, né? Na última semana a gente estava falando, o contrário de morrer é nascer. Nascer, o contrário é morrer. Viver não tem contrário. Viver é vida imortal, é vida eterna, que infinita. Então, o viver, né, nós utilizamos as questões materiais para justificar um viver só nessa vida, que não tem uma lógica, porque instintivamente nós já sabemos que isso não satisfaz, não alimenta o homem. E que por isso nós ficamos tão presos ao que a questão 968 está nos convidando. Né? Porque o que está falando aqui? As condições de felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Porque nós temos necessidades de alimentar, de vestir, de trabalhar, de sermos sociais, de ter convívio, né? Aí fala assim, olha, eu não consigo ir para algum lugar se eu não tiver como pagar minha condução, eu preciso ter uma roupa decente. Então, por quê? O que é necessário e o que é supérfluo? O que nós temos? Nós convidamos as pessoas para participar do nosso convívio, de uma festa da nossa casa, mas a gente só vai receber bem aqueles que vestirem e estiverem com a conduta igual a que nós consideramos correta? Ou quando nós convidamos alguém, nós queremos simplesmente um bom papo, uma boa gargalhada e um bom sorriso? Eu conheço uma pessoa que mora num bairro muito, né, top A aqui da cidade, e ela me surpreendeu uma vez, porque no trabalho ela sempre vestia muito simples, calça jeans, tênis, blusa de malha, e ela tinha um cargo alto, mas ela era muito simples. E teve um grande evento, ela era uma musicista, e quando ela foi tocar, ela fez uma apresentação que surpreendeu todo mundo, né, no meio acadêmico, e aí quando eu encontrei, falei, nossa, que bacana, hoje você tá chique, você tá tão bonita. Ela falou assim, me mandaram vestir decentemente, mas eu já avisei para as pessoas que para mim, roupa chique é roupa limpa. Para mim basta estar limpa, eu não ligo para isso. E a simplicidade, assim, ela tem uma condição financeira fantástica, mora num dos bairros mais top da cidade e nunca se preocupou. E as pessoas em volta às vezes comentavam que o cabelo estava isso, que a roupa... Isso para ela não era valor, né? E diante disso, eu nunca esqueci disso, roupa chique para mim é roupa limpa. E diante disso, a gente vai entendendo essas coisas materiais. Ah, mas a gente está na matéria, eu tenho que aproveitar, nós temos que curtir. E aqui, nos ensinamentos do Espírito da Verdade, aquilo que o Cristo disse aos seus discípulos? Por que atormentais? Eu não tenho nenhuma pedra onde descansar a minha cabeça, né? E por que estáis aflitos? E aí a gente vai pensando o quê? Qual o valor que nós estamos dando com a desculpa de que nós precisamos sobreviver? É isso que essa questão fala, a gente precisa das coisas materiais. E o que é que os espíritos, bons espíritos da verdade, ditaram? Sim, essa necessidade é uma necessidade o quê? Material. É o quê? É o abuso que a gente quer dos excessos dos nossos prazeres, a nossa satisfação. Que Joana de Ângeles diz
que a miséria moral em que nós enfrentamos, por mais que seja o nosso conhecimento intelectual, muitos diplomas, muito estudo, decorar muitas poesias, saber de muitos livros, citar muitos filósofos, é muito bom, abre a nossa mente. Mas isso moralmente, como que está essa amplitude moral? Então, Joana de Ângeles diz que quando nós temos muitas condições financeiras, a gente vive em busca de uma satisfação material acima de qualquer coisa, é como se nós bebêssemos água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem, porque é insaciável, né? Diante disso, a gente percebe as atrocidades, né? Os investimentos em excessos, né? Extremos excessos. E aí, o que ele fala aqui, quando a gente não pode satisfazer essa necessidade, o homem se tortura, ele fica depressivo, ele se sente inferior, ele ativa o ciúme, a inveja, porque o outro tem, e a raiva que ele sente. A palavra ciúme e inveja, ela vem em várias questões do Livro dos Espíritos, e nós, vulgarmente, damos um sentido muito pequeno de ciúme e de inveja. Tem uns que falam assim, um tiquinho de ciúme é até bom, que a gente só enxerga o ciúme naquela hipótese do namoro, do casamento de uma pessoa amada. O ciúme, gente, é ter a posse daquilo que não é nosso, ter a posse do sentimento do outro, ter posse. O ciúme, ele adoece, é uma paixão que escraviza. E a gente tem ciúme do que o amigo tem, a gente tem ciúme do que o vizinho tem, a gente tem ciúme do que os chefes têm, a gente tem ciúme do que o artista tem. E por trás disso desencadeia na gente uma inveja que é um sentimento muito perigoso para todos nós, que ele alimenta, ele vem com aquela raiz do egoísmo. E todas as vezes que nós queremos a nossa satisfação material, nós muitas vezes atropelamos o outro, né? Então, aquele jovem que se acha no direito de matar o outro por causa da mochila de marca, do celular de marca, de um tênis de marca, porque ele nasceu numa favela. Eu nasci numa comunidade, eu não tive oportunidade. Mas olha, todos os que nasceram na comunidade, que frequentaram a sua escola, que foram trabalhar, eles têm uma vida digna. Não tem o tênis de marca, mas tem um tênis que calça os pés. E a dignidade, ela não vem com etiqueta, ela vem com luz, um amor e de uma paz na consciência. Então, isso é muito sério para todos nós quando a gente busca isso, né? Porque a gente está esquecendo que a nossa recompensa é no futuro, que a gente veio no planeta, reencarnou para, como escola, aprendermos a conviver, como hospital, curarmos as nossas doenças e os nossos vícios na convivência com o próximo, e como presídio, o nosso espírito preso a um corpo que muitas vezes nos permite passar por situações que vai desenvolver a nossa sensibilidade. Hoje eu escutei uma palestra de um médico que dizia que ele não entendia, como médico, por que as pessoas choravam tanto nos velórios de criança, que ele falava, olha, o velório é sempre um velório, a morte é sempre a morte, até o filho dele nascer, ter uma doença grave e ele passar um grande aperto. Aí ele falou, como pedra bruta, eu precisava passar por muitas dores, e cada dor hoje eu agradeço que ela acende em mim uma sensibilidade de perceber o outro. Que nós possamos ter a sensibilidade, não nas alegrias materiais, mas na alegria material para o outro, do outro, e através daquilo que nós levamos ao outro, material, emocional, que seja um olhar do bem, que seja um alimento, isso possa se transformar na nossa grande riqueza de alegria. A maior necessidade, questão 968, nós falamos que é material, mas a nossa grande necessidade é a alegria do outro. Que assim seja. Assim seja. Questão 969, pergunta: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Resposta: é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve
tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Gozo dos espíritos puros Miramês. Os espíritos cantam louvores a Deus, mas é na execução do trabalho em que se empenharam na disseminação da harmonia universal. Pessoal, a questão 969, ela vem falar para a gente, né? Porque a gente está falando das penas e realizações futuras. Nós precisamos nos atentar à fé raciocinada que Kardec nos convidou, que o Cristo, o Mestre Jesus, disse que nos enviaria um Consolador prometido. Esse Consolador é o ensino da vida e do plano espiritual que nunca mais nos abandonará quando nós tomamos conhecimento que a vida não é só matéria. E isso nos fortalece para que nós possamos deixar esta vida bruta material e passamos a viver, sim, dentro dessa vida material, mas cuidando, sim, do nosso corpo, satisfazendo, sim, as nossas necessidades, indo para as nossas festas, vivendo com respeito, buscando os nossos amores, tendo as oportunidades de grandes encontros, mas sempre sem esquecermos que a vida é do plano infinito, é imortal, é espiritual, ela não é física. Porque se a vida fosse física, Deus soberanamente justo e bom, como explicar que um Deus onipotente, onisciente, como que esse Deus permitiria vidas tão limitadas, tão sofridas e vidas tão glamorosas? Que justiça divina é essa? E a justiça divina está na oportunidade da vida futura. E triste daquele que diz, ninguém voltou para contar. Porque no livro O que é o Espiritismo, que nós falamos que a doutrina dos Espíritos, que é o Espírito de verdade, o Consolador prometido que Jesus disse que nos enviaria, porque quando nós adquirimos o conhecimento de que a vida não é material, nunca mais vamos perder essa verdade. Então, diante disso, Kardec foi feita uma pergunta para ele, né? E ele fez este livro, que é o Espiritismo, de tanto explicar aos céticos, aos cientistas, aos jornalistas, aos padres da época. É um livro que vale muito a pena a gente ver. E aqui foi feita uma pergunta na questão 145, né? Qual que é a situação da alma imediatamente? E aí ele faz uma observação. Muitos dizem que é isso? Quem morreu nunca voltou? Qual que se fosse assim, todo mundo voltava e avisava, né? Nós temos a comunicação mediúnica desde as primeiras eras, desde as pitonisas do Egito Antigo, da Grécia Antiga, né? E aí ele fala, olha, muitas vezes se diz, falando da vida futura, que não se sabe o que passa nela, porque ninguém voltou de lá. Mas aí o Kardec reafirma, é um erro, pois são justamente os que lá já se acham que a respeito vem nos instruir. E a Deus o permite hoje, mais do que em nenhuma outra época, como último aviso, a incredulidade ao materialismo. Como a gente sempre diz, qual família hoje que não tem notícia do filho, de alguém da casa que esteve em comunicação com um ente querido que já partiu, com alguém que já partiu? O que é o nosso sonhar? O nosso sonhar é, enquanto o corpo descansa, o nosso espírito, ligado pelo fio de prata, que é o cordão magnético, que é o nosso fluido vital, permite que o nosso espírito, que não precisa, porque no plano mais fluídico e espiritual,
O espírito não precisa dormir, comer. O espírito tem mais liberdade. E nós nos encontramos com os entes queridos. E muitas vezes a gente fala que sonhou. Sonhou não, nós tivemos o contato. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E nós muitas vezes nem respeitamos essa alegria desse contato. Qual que é a nossa grande convivência? O que os amigos espirituais dizem? Para que nós nunca vamos dormir sem fazer uma prece, pedindo ao nosso mentor que nos acompanhe durante a nossa jornada, durante o sono, para que nós possamos estudar, aprender, ver, visitar alguém que tenhamos saudade, que tenhamos o merecimento, que possamos aprender e auxiliar ao próximo. O corpo está dormindo, mas o espírito não. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, totalmente paralisado em cima de uma cama, e ele trabalhava de domingo a domingo, usando a voz. E aí, a mãe dele um dia comentando com ele, né, que ele saía todos os dias e dos 9 filhos, ele era o único que tinha deficiência, era o que mais trabalhava. E ela falou que estava quase acreditando na reencarnação, de tanto que ele saía para falar, para comentar, e tanto que ele era procurado. E ele dizia: minha mãe, eu sou paralítico do corpo, não do espírito e nem da alma. A minha alma tem muito o que trabalhar. Então, como está falando aqui, que é uma alegoria, o que a questão 969 vem falar? Uai, por que eles falam que os espíritos ficam entoando louvores? Porque o homem, o que é para nós um grande júbilo, materialmente falando? Morrer e ficar dormindo, descansando, né? A gente brinca aqui de uma nuvem rosa de frente para o mar. Não, vou ficar lá. Aqui diz, isso é uma alegoria. É a paz dos bons espíritos. É a alegria que eles vêm nos contar. Segunda parte do livro Céu e Inferno. 68 relatos. Vejam os relatos de luz, de alegria, de alívio, da facilidade que foi transpor do corpo físico, desligamento para o plano espiritual. É maravilhoso, é um júbilo. Todos vêm em conta. As milhares de psicografias, os milhões de comunicações dos irmãos nos dizendo que estão bem. No livro Na Era dos Espíritos, ditado pelo espírito Luiz Sérgio, conta o caso de uma jovem, né, uma senhora jovem, que desencarnou e o pessoal na rua não parava de pedir, rezar. E ela, numa psicografia no centro espírita do bairro, ela manda uma carta para a família dizendo: olha, eu era feliz aí, mas vocês não conhecem o que é felicidade aqui. A música, a natureza, os animais, as plantas, as flores, as cores. Aqui eu sou feliz. Eu era feliz aí, mas aqui é que é felicidade. Nós temos inúmeros relatos, né? E o que o Cristo dizia, né? Por que estáis aflitos? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Por que a aflição? Eu venci o mundo. Ele sempre nos incentivou, nos educou e exemplificou que passemos pela vida material, mas sem perder a fé. Porque fé nós achamos que acreditar é muito fácil. Fé não é acreditar, gente. Porque nós sabemos e não damos conta, muitas vezes, de praticar. Fé é confiar. Está pesado, mas vai passar. Está doendo, mas tem um motivo justo. Isso é fé. E na questão 969, eles vêm falando assim, de onde que aparecem essas alegorias todas, que nós vamos ficar no céu entoando louvores? Olha, é uma alegoria. Que sentido teria sacrificarmos tudo aqui na terra, na matéria, sofrer para chegar lá em cima e ficar parado? Quando eu digo lá em cima, é na questão superior do superego, na nossa paz de espírito, na nossa tranquilidade de amor. Quando nós seremos capazes de emanar luz, som e bom perfume de paz. Olha, aqui está falando, quem está isento disso? Imagina se nós íamos para isso. Bezerra de Menezes, tendo a oportunidade, junto ao Espírito de Maria de Nazaré, que veio convidá-lo para ir para uma morada mais evoluída, pediu a ela: eu quero, se possível, continuar na Terra. Poderia ir para esferas iluminadas, sem sofrimento nenhum, trabalhar por outros orbes também, mas ele quis ficar aqui. Que dentro da escala de 1 a 10, nós estamos na segunda escala, prova e expiação. E aí Bezerra de Menezes falou o seguinte, pediu a ela: Maria,
agradeço o convite, mas se me for permitido, enquanto um irmão meu tiver dor, eu quero ajudar a curar. Diante disso, quem pode falar de um júbilo maior? E aí, a gente tem um palestrante muito interessante, que eu gosto muito de indicar, que é Jamiro dos Santos Filho. Ele é da região dali do Triângulo Mineiro, e ele começa a palestra dele perguntando se alguém quer ir para um umbral com ele. Ninguém quer. E aí ele pergunta se alguém quer ir para o céu. Todo mundo quer. E ele fala que a fórmula da felicidade está em adquirirmos luz para levantarmos nossos irmãos das sombras para a luz. Que todos os espíritos iluminados, o Mestre Jesus, foram gastos centenas de anos só para conseguir diminuir a luz para o Cristo Jesus, o Cristo de Deus, poder encarnar num corpo de carne, só para diminuir a sua luz. O sacrifício desse Espírito puro, o Espírito mais puro, o maior exemplo, o governador, os que nos guiam, o nosso pastor, Mestre Jesus, para que ele encarnasse. Há júbilo maior, consciência tranquila e a felicidade verdadeira? Meu reino não é desse mundo. Era isso que o Cristo ensinava. Então, ficarmos nesta medida infantil, ninguém voltou para contar. Temos relatos infinitos. Relatos infinitos. Ninguém voltou, porque vai ter júbilo, vou dormir a vida inteira. Que justiça é essa? Lei de trabalho, lei de conservação, lei de evolução. Fomos criados para fatalmente sermos também um dia espíritos puros. O Mestre trilhou todo o caminho e nos disse que nós também poderíamos. Então, diante dessa parte, diante disso aqui, nós já precisamos, quando fala de penas e recompensas, precisamos enxergar a nossa responsabilidade na nossa colheita. Triste daquele que acha que a vida é só aqui. Nizam Guanhães, ele ficou milionário, recebendo vários prêmios na área ele mora hoje em Salvador, tem casas por vários países aí da Europa, Estados Unidos, e ele disse que onde ele está, aqueles que conseguiram, e ele falou, eu vim de uma família muito pobre, e hoje eu tenho muito, e eu tenho que passar isso para as pessoas. E ele falou que, ele foi numa entrevista, numa grande rede internacional, ele falou que ai daquela pessoa e daquela empresa que não entender que a palavra-chave depois dessa pandemia chama solidariedade. Que ai daquele que não entender que se ele não se humanizar, precisamos de uma pandemia para que fechássemos em nós, tivéssemos limitações, bloqueasse os nossos excessos e os nossos supérfluos, porque você pode ter todas as coisas maravilhosas, mas você não viaja mais em paz, nem no seu jatinho particular, porque onde você vai, nas ilhas, nos resorts, qual a garantia que você tem que esse vírus não está lá? Então precisamos de algo muito invisível, de um vírus, para nos educar e nos mostrar o que é luz e o que é paz, que é uma paz que nós não respeitamos, Então, Nizam Guanhães fala, gente, aquele que não se humanizar e não continuar solidarizando, ajudando o próximo, não é só dando dinheiro, não. Aquele que não ouvir a dor do próximo e não perceber a dor do próximo, ele estará eliminado. Eliminado do mercado, eliminado de uma saúde, eliminado de uma vida, de uma conduta. Porque este convite que nós estamos recebendo nessa transição planetária é um convite que nós temos que nos iluminar. Espíritos endurecidos que somos, quando ainda praticamos e desejamos o mal, essa convivência em que nós estamos tão sedentos, eu não quero, que bom, que eu não quero conviver com meus familiares, estou louco para sair, para curtir a vida e viver com os meus, usar, as coisas que nós temos. Acontece que nós não sabemos, ao desencarnar, para onde nós iremos. Por quê? Porque muitos de nós não encontraremos com outros tão cedo, talvez milênios, nem séculos, porque o nosso padrão vibratório está tão materializado que nós iremos para planetas muito distantes daqui e teremos grande dificuldade em reencarnar aqui.
Então pedimos, estamos comentando aqui, a 969, né? Nós precisamos, o que está falando? O que deve entender, né? Aqueles que se acham ocupar e entoar louvores, viver na alegoria. O maior júbilo, a maior evolução é aquela que tem valor moral, é a que nos dá paz. Quem neste momento descruzou os braços e teve alegria no coração de fazer a alegria do outro? Quem neste momento se enclausurou, né, detetizando tudo, mas foi incapaz de amar, de olhar, de acolher e de doar? Aí nós estaremos fugindo do júbilo e da alegria de Deus. O que Jesus nos dizia, o que Jesus nos dizia? Meu reino não é desse mundo. E lá ele dizia que teríamos a felicidade verdadeira, né? Então que nós possamos entender a alegria e o júbilo dos grandes espíritos e que nós possamos entender, o prêmio Nobel este ano foi dado para uma equipe da ONU humanitária que levou alimento. Então a gente tem visto muitas pessoas chamando os outros de responsável porque não estão fazendo isolamento. Se todo mundo fizesse isolamento, o mundo pararia. As pessoas morreriam, os médicos não iriam trabalhar, os enfermeiros, o motorista de caminhão que ia levar o alimento que você está chegando na sua casa, ele não ia trabalhar, né? Então, em vez de chamarmos de inconsequente, nós temos que agradecer, porque existem pessoas, existem muitos de nós que são suficientemente corajosos e acreditam num Deus tão grande que não o paralisa, mas o motiva. Que assim seja. Que assim seja. Questão 970. Pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta: são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer, eis o que os tortura. Miramês, o sofrimento dos espíritos. A vinda de Jesus Cristo foi um ato de misericórdia de Deus para a humanidade. Ele trouxe e entregou a todos os povos o seu evangelho, força educadora em todos os rumos, e o mundo já conhece de sobra a sua eficácia. A inferioridade induz os espíritos inferiores às paixões desregradas, ao ciúme, ao egoísmo, ao orgulho, à violência, enfim, a ignorância é filha da infância espiritual, capaz de levar a alma aos maiores sofrimentos. É feliz somente aquele que conheceu e vive a verdade. Questão 970. Em que consistem o sofrimento dos espíritos inferiores? Olha a palavrinha mágica aí. Qual que é a tortura deles, né? O que falta para ser feliz, né? O que ele tem? O desespero, a raiva, o ciúme, né? Ele tem remorso. E ele deseja alegria que sabe que não pode satisfazer. E isso tortura. E a gente fala muito, o que é o grande busca dos espíritos inferiores? Eles se encontram tão perdidos. Aqueles que aprontam não têm paz. Nós, quando erramos, nós ficamos, por mais que a gente acha que ninguém viu, e Paulo já nos avisou, Paulo de Tarso, tudo que nós fazemos é cercado por uma nuvem de testemunhas. Triste daquele que acha que ninguém vê, né? Então, a inveja, as mágoas, a dor da inveja, ela faz mal, não para quem é invejado. Nós temos uma distorção disso aí. O espírito inferior, o espírito infeliz, a pessoa presa às realizações materiais e de inveja, o que a tortura é porque a inveja é um veneno que ela desenvolve e faz com que ela se torne pessimista, faz com que ela se torne uma pessoa que reclama muito, ela se tortura,
o que é invejado, ele continua, ele vai andando. E aquele que inveja, aquele que tem a inferioridade do sentimento, ele adoece. Ele desequilibra suas condições hormonais, cerebrais. Ele desenvolve um pessimismo, porque ele vive em função do que o outro tem. E o desaforo que ele sente, né, não é porque o outro tem, é porque ele acha que o outro não merece. Ele acha que o outro não merece. Sabe aquela velha história que foi dita tinham dois vizinhos muito ricos, fazendeiros, na época da Idade Média, e foi dito para um deles, apareceu, ele falou assim, eu quero, por que eu sou bom, eu sou melhor do que ele, por que tudo para ele dá certo? E aí apareceu para ele um mágico e disse para ele, tudo que se você pedir, o seu inimigo vai receber em dobro. O que você deseja? Eu desejo perder a vista de um olho, para que o seu inimigo ficasse cego. Ele poderia pedir riqueza para os dois, mas ele preferiu perder a visão para prejudicar o outro. Então, diante disso, é isso a nossa conduta quando nós somos invejosos, quando nós somos ciumentos, quando nós temos o desespero do outro. Nós não pensamos na vida futura e nos inferiorizamos. Um senhor na região norte de Minas tomou um prejuízo de R$80 mil que emprestou dinheiro para um amigo. E muito indignado, revoltado, quando o amigo falou, infelizmente minha empresa faliu, eu não tenho nada para vender, eu não tenho como te pagar, eu não sei quando e se algum dia eu vou conseguir pagar. E esse homem foi tomado de uma ira tão grande que infartou. Os filhos, quando foram tomar ciência, né, do escritóriozinho dele, que tinha uma parede cheia de freezers, abriram os freezers e dentro deles tinha R$23 milhões e ele infartou por 80 mil. Então, isso é a felicidade do inferior. É aquele que não se equilibra. É aquele que muito reclama. E muitas vezes o espírito inferior, ele inveja até o amor que as pessoas têm por outras pessoas. Se alguém chega num lugar e fala que adoeceu e todo mundo estava com saudade, a pessoa estava... Por que você ficou tanto tempo sem vir, sem acontecer? Naquele grupo, naquela família, no trabalho... Ele tem tanta raiva que ele fala assim, mas eu também estava doente, vocês não me viram, ninguém sentiu minha falta. Ele inveja até a dor do outro, porque a inferioridade, né, ela é aquela criança birrenta que mora em nós, que em vez de buscarmos meios de dividirmos o brinquedo, nós o quebramos para que ninguém mais aproveite. Só que ao desenlaçar o corpo do espírito, quando chegamos no plano espiritual, como chegaremos lá? Em que sintonia? Qual a morada está reservada? E não é porque Deus nos pune, não é porque Jesus nos castiga, é porque nós, pela lei de ação e reação, que Kardec chama de causa e efeito, nós vamos, sintonizamos, conseguimos ir para aquela região de sintonia onde nós vibramos. A cada um conforme as suas obras, colhemos o que plantamos. Um motorista de ônibus, novamente foi notícia semana passada. Sabe o que ele fez? Ele, novamente, ele já tinha, antes, ele parou o ônibus no meio de um trânsito absurdo no Recife e ajudou um cadeirante a atravessar em que ninguém parava para ele. Ele atravessou o ônibus na pista e ajudou o cadeirante. E esse motorista, ele recebeu um lanche. Que toda vez tem sempre alguém que ele é tão conhecido, ele bate papo com todo mundo, sempre alguém dá ele um lanche. E ele viu que entrou uma pessoa com muita necessidade física no ônibus. E ele sentiu que essa pessoa estava com fome, como era no horário que as pessoas saem do emprego, alguns fazem lanche dentro do ônibus, né? Ele parou o ônibus, esse morador desceu, e ele viu que era morador de rua. Ele parou o ônibus, voltou uma quadra e deu o lanche, que era a janta dele, para este senhor da rua. E todo mundo do ônibus ficou muito sem graça, porque esse morador de rua estava no mesmo ônibus, ninguém percebeu a dificuldade, a deficiência, que ele estava com fome. E quando ele voltou, uma pessoa falou assim, mas eu passei o lanche para o senhor, só vai ficar sem janta? Ele falou, não. Eu não vou ficar, porque eu sei que quando eu chegar na minha casa eu vou ter alguma coisa. Eu posso ficar com um tiquinho de fome, mas a alegria de saber que eu diminuí
a dor no estômago dele pela fome, eu dirijo mais umas 8 horas sem precisar comer nada. Isso alimenta um espírito de luz. Nós nos inferiorizamos quando não sentimos a dor do outro. E aí a gente vai entender quando nas comunicações nós muitas vezes sonhamos com entes queridos que não foram um pouco endurecidos em situações de aflição. Porque qual é o nosso desespero e a nossa paz na hora de desenlaçarmos? Vai depender da nossa conduta. O medo de como será, todos nós tínhamos. Chico Xavier foi clássico quando ele teve medo do avião cair. E Emmanuel, ele gritava no avião e Emmanuel falou assim, deixa de dar escândalo. Todos nós, todo mundo vai morrer um dia. Ele falou, mas eu estou viva, eu tenho medo, valha-me Nossa Senhora. E ele virou, e Emmanuel virou para ele e falou assim, seja educado, pare de gritar, morra com educação. E o sentido de dizer é as nossas obras, né? Na verdade, o Chico, no fundo, ele era um espírito de tanta humildade, de tanta luz, que ele humanizava para tentar mostrar que era igual a gente, mas não era de imensa luz. Joana de Ângeles nos alerta e nos diz o seguinte, ninguém recebe o bem sem merecer, e nenhum de nós recebemos o menor mal sem atraí-lo. Onde nós queremos estar? Qual a vida que nós estamos buscando? Né? Então, precisamos refletir sobre isso. A tortura é a nossa consciência. A maior tortura é quando nós não conseguimos vencer a dificuldade que está em nós. Então, a questão 970, ela nos convida para sermos bons, porque a tormenta do arrependimento, a dor de ter magoado, a tristeza de saber que tudo que nós ferimos aos outros, tudo está estampado em nós, na nossa tela mental, que nós não escondemos isso de ninguém, de nenhum espírito ao desencarnar. A vergonha de todo o mal que nós fizemos, nós imploramos para voltar e reparar. Essa é a tortura dos infelizes. Essa é a alegria que nós encontramos naqueles que passam dificuldade e sabem cantar. Cantar uma nova era. A lágrima pode descer, a dor, a tristeza, a infelicidade, mas isso não nos impede de ser alegres. A alegria é a única coisa que podemos doar sem ter. Vamos lá? Questão 971, pergunta. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Resposta. Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastam ao mal durante a vida terrena. Questão A. Assim, a morte não nos livra da tentação? Resposta, não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Questão 996, expiação e arrependimento. Miramês, influência espiritual. Sintonia é justiça. Quem vive e pensa no mal o atrai por canais que, por vezes, desconhecem. Os espíritos perversos procuram desviar do bem a quem queira ajustar-se às suas hostes, mas que tem no fundo do coração algo de mal. Eles reforçam as más ideias e, se o candidato resiste até o fim, será salvo das influências dessas almas que ainda não acordaram para a luz da compreensão. Se queres boas influências, sê bom na bondade de Jesus. Do contrário, serás joguete de espíritos que ignoram a verdade. Pessoal, a Dani só está mostrando aqui o tempo, porque de vez em quando a gente perde, a gente anota um monte de coisa e quer ver. Essa questão 971, ela fala o seguinte, é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? E aqui mostra o seguinte, a nossa essência. Ela é boa quando parte de espíritos bons, né? E ela não é boa, ela é perversa quando parte de espíritos que não são tão bons. Agora, isso tem
tudo a ver com a nossa conduta. O que está nos desorientando? O que está nos desorientando? O que nos irrita? O que nos provoca? Né? Aquele que, muitas vezes, quando somos agredidos, humilhados, dói. Quem falou que não dói? Né? Machuca. Mas acontece que se a gente usa a fé raciocinada, ele é só um irmão que, como eu, também tem imperfeições, e nós começamos a raciocinar sobre isso, nós não deixamos as influências nos atacar e nos atrasar tanto. Cada um de nós entramos na sintonia e temos o livre-arbítrio. A palavra mágica que nos ilumina ou nos derruba chama liberdade de escolha, livre-arbítrio. Nós escolhemos o que pensar, o que fazer, como agir. Né? Então, essa influenciação que nós recebemos, ela está diretamente ligada com o nosso padrão vibratório. Então, os amigos espirituais dizem, tem de bom ânimo. Ânimo no sentido de que as dificuldades nos fazem sofrer, não são boas. E quando nós estamos tristes, machucados, sempre vem pensamentos que falam, poxa, por que isso está acontecendo comigo? E nós nos sentimos muitas vezes humilhados, desprezados, esquecidos. E os irmãos do plano espiritual, que muitos de nós, a maioria de nós não vê, eles aproveitam isso para nos induzir, nos desequilibrar, fazer com que nós possamos nos sentir piores. Só que nós precisamos ter bom ânimo. Por quê? Negar o que é ruim, perceber o mal é inteligente. Admitir que nós erramos, admitir que nós estamos sofrendo. Neste momento agora, quem falar que está tudo bem, maravilhoso, nós estamos fugindo da realidade. A gente está sendo infantil. As doenças, as dificuldades, as dores são reais. Mas nada nos impede de continuar e fazermos um tempo melhor. Jerônimo Mendonça, na sua Kombi, deitado naquela maca, um dia a irmã dele que dirigia passou mal e pediram o vizinho para dirigir para ele. E o vizinho corre para lá, corre para cá, e ele numa Kombi, né, ele meio amarrado, está correndo para um lado, está correndo para o outro, e ele está assim, pelo amor de Deus, eu sei que eu sou um deficiente nessa cama, eu sei que nós estamos atrasados, mas eu quero dar palestra para os encarnados, eu não quero encontrar com desencarnado, vai devagar, senão essa Kombi vai virar. Eu ainda estou feliz aqui na Terra, eu tenho que fazer muita coisa aqui. Com toda dor, com toda dificuldade, ele brincava com o motorista, eu quero dar palestra, não é para Emmanuel, não, é no centro mesmo, para meus amigos reencarnados. É tirar de onde está a dificuldade uma alegria. E isso é possível, né? Agora, as influências é aquilo que nos dá frequência. É muito fácil nós culparmos todo mundo e nos acharmos coitadinhos, mas nós temos a rédea da nossa vida. Nós temos que não só acreditar, nessa hora é confiar. Opa, eu já passei por coisa pior. E se nós estamos passando por isso, é aquilo que Joana de Ângeles nos diz. Olha, nenhum bem vai deixar de chegar se eu merecer. E se o mal está chegando, é porque de alguma forma eu atraí. Como não atrair o mal e buscar o bem, ser merecedor do bem? O Emmanuel nos dá a receita. O céu começa em nós mesmos. E o inferno é a nossa rebeldia quando praticamos o mal. O céu começa quando a gente descobre a alegria do outro. Uma mãe estava, 2 meninos jovens de escola, trabalho do ensino fundamental 1. A professora deu uma atividade em dupla, que eles deveriam um ir na casa do outro entrevistar a mãe sobre o que eles achavam que é família. Pedro vai na casa de João, e aí a mãe do João fala, que a gente veio falar, o que a senhora acha que é ser mãe, cuidar de uma família? Eu não aguento essa vida mais. É um inferno esse homem, porque ninguém nessa casa me ajuda. Tem que lavar, passar, cozinhar, tem que aguentar esse povo que ninguém me ajuda, não pega uma roupa no varal, tem que fazer comida todo dia, lavar roupa todo dia, arrumar essa casa que ninguém me ajuda, não põe, e todo mundo reclama e xinga, e esses meninos que ninguém ajuda, eu vou te falar, é uma loucura essa vida, e reclamou, e o Pedro ficou tão sem graça de ver que eles eram um peso tão grande para a mãe, e o João relatou. E aí, de repente, Pedro vai na casa de João, junto com o João, e pergunta à mãe dele,
olha, a gente está fazendo trabalho para a escola, a senhora poderia relatar o que é cuidar de uma família, o que é ser mãe, o que é ter uma família? Anota aí, meu filho. É a maior alegria que Deus me deu. O pai dele está na cama já tem alguns meses, que teve uma doença que eu não sei falar o nome, que ele não mexe direito, mas você não sabe que alegria. A gente tem uma hortinha. Todo domingo eu adoro. A gente senta em volta da cama e nós comemos todos juntos com ele. Adoro ver no varal minha roupa branquinha e o vento batendo. Adoro quando ele chega da escola e eu sei que ele está aprendendo o que eu não aprendi. A melhor coisa da vida é ter família. Nós vamos atrair a sintonia que nós pensamos, agimos e sentimos. A vida pode ser maravilhosa em torno de um pai, com todas as dificuldades. Ou a vida pode ser um grande peso, que apesar de estarmos em família, para a gente é um peso. A gente dá o tom e a cor para tudo que nós estamos tendo a oportunidade de viver. E estamos esquecendo como vamos chegar quando desenlaçarmos o nosso corpo e o nosso espírito, que nós prometemos aos amigos espirituais, olha, eu vou cuidar dessa família, eu vou ser legal no meu emprego, eu fiz tanto mal em outras eras, que eu vou ser super compreensivo com todo mundo. E nós somos aquele bichinho do zoológico que na menor dificuldade solta um coice. Na menor contrariedade a gente briga com todo mundo. Então, como nós somos? O que nós estamos atraindo? Aquele mal que merecemos ou aquele bem que vai chegar de qualquer forma? E nós precisamos pensar nessa vida de futuro, né? E aqui fala, a morte não nos livra da tentação, 971a. Então os espíritos que eu não estou vendo. Por que a gente está falando dos espíritos? Aquela mãe que reclama de tudo e a mãe que agradece a tudo, elas têm a mesma condição. Quanto mais nós paramos presos nos nossos sentimentos, mais emoção a gente emite, mais ondas vibratórias nós emitimos, mais frequência de irmãos no plano espiritual nós atraímos. Então, nós chamamos todas as influências que nos acontecem. E aí, gente, não é fácil. A gente não está falando que é fácil, mas nós temos o conhecimento e já podemos lutar contra ele, né? Muita gente fala, diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Nos amigos espirituais, na doutrina espírita, nós falamos, diga em que tu pensas, e nós diremos, que espíritos com vós estais. Digas em que tu pensas, né? Então, é a nossa conduta, e a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. Esta religião, né, que na verdade é uma doutrina, que o Cristo Consolador nos enviou, porque conforme disse os amigos espirituais que Kardec codificou, já é chegado o momento. O que Jesus dizia? Vossos filhos profetizarão. Todos os lares hoje têm sintonia, uma comunicação. E todos nós temos a oportunidade de escolher. No plano espiritual, quando nós desencarnamos, os espíritos, nós não temos corpo de carne, que é um véu que nos esconde, separa. Véu é o que encobre de nós mesmos tudo que nós fomos, tudo que nós sabemos, para que a gente tenha um resquício de paz, de consciência sobre os nossos erros passados. Tudo que nós vivemos na carne, na reencarnação, é 1/1000 do mal que nós fizemos. Nós temos a oportunidade de, com o véu do esquecimento, passarmos por essas provas, por as nossas escolhas do livre-arbítrio, amando mais e não é sofrendo, é tendo a oportunidade de reparar o mal, fazendo bem e nos libertando das nossas sujidades espirituais. Então, a morte nos livra da tentação, mas aqui diz, e no plano espiritual? Quando nós praticamos muitos males, cometemos muitos crimes, estamos muito presos nos vícios, nas drogas, nos excessos. Ao desencarnar, fazemos muito mal, né? É muito triste a situação daqueles que trabalham acionando espíritos para fazer mal ao outro. Quando nós desencarnamos, qual é o horror, o olhar de desespero daquele que não foi muito bom? O que nós percebemos dos irmãos que foram bons?
Então, é neste momento que nós estaremos sozinhos para responder pelos nossos atos. Os amigos no plano espiritual, nós não temos o corpo para esconder o que nós fomos, para mostrar o padrão vibratório que nós temos, mostrar a nossa luzinha, que cor que nós estamos vibrando, né? Qual é o som, o cheiro que nós emitimos. Porque as emoções criam, o pensamento cria molécula, as emoções também. Nós criamos sensações. Então, que nós tenhamos as nossas escolhas, que nós saibamos que essa influenciação não pode ser desculpa. Tem um caso muito engraçado, que Alberto Almeida conta, que um cliente chegou perto dele, um paciente, falou assim, eu menti para minha esposa, você me ajuda, que você é meu psicólogo, porque ela me pegou numa ação muito complicada com a trabalhadora da minha casa, e eu falei que era um espírito que me atormentou, que não era eu, né? E aí, o psiquiatra, que é espírita, só falou para ele o seguinte, nós temos uma nuvem de testemunhas, a quem queres enganar? Né? A quem nós vamos enganar? O que nós estamos buscando? Então, diante deste comportamento infantil, quando nós desencarnamos, quem está nos esperando? André Luiz relata no livro Nosso Lar a vergonha que ele sentiu ao encontrar aquela que tinha sido a funcionária da sua casa e quem ele seduziu, sem o menor compromisso emocional. A vergonha que ele sentiu. Então, ele ainda diz, né, que a afetividade é algo que merece muito respeito. E os desequilíbrios nesta ordem do abuso e dos prazeres, principalmente sexuais, eles geram altas distorções e degenerações físicas em que nós responderemos por várias, agrupamos em nossa condição perispiritual e passaremos algumas reencarnações com doenças mentais seríssimas, degenerativas seríssimas. Então, não existe castigo, existe causa e efeito. Ninguém desejou isso para a gente, né? Somos nós que colhemos as nossas alegrias. Assim como aquele motorista cansado, dirigindo, trânsito ruim, abre mão do seu alimento para alimentar alguém que está com mais fome do que ele, é uma escolha. Qual a influência dos irmãos que estão próximos a ele? O que acontece com esses irmãos quando passam por um perigo? Uma espiritualidade inteira é acionada para auxiliar. O que acontece quando nós estamos presos naquilo que faz mal ao outro? Qual é a falange que vem nos intuir? É a nossa escolha. Questão 971. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Resposta. As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que se possa excitar. Questão A. Mas de que servem essas paixões, se já não têm objetivo real? Resposta. Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Miramês, influências. Verdadeiramente, as paixões não existem materialmente. Elas são forjadas na mente e certamente que as suas vibrações negativas interferem no mundo corpóreo, predispondo a tais condições. Os maus espíritos precisam de nós, e somente encaminhando-os para o bem, pela força do exemplo, é que poderemos gerar em nossos corações, para os corações deles. O resto pertence a Deus, que sabe lidar com seus filhos. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Olha aqui, toda a influenciação que nós temos, toda a escolha que nós temos, ela vai responder em vibrações e padrões que nós vamos gerar. Então, aqui, como ele diz, para que serve a paixão se ela não tem objeto real? Aqui ele já fala no mundo dos espíritos.
Nós temos vários relatos. Além do Meu Olhar, é um livro maravilhoso do espírito Luiz Sérgio. E ele conta o resgate de uma jovem que desencarna aos 18 anos e estava no Vale dos Tatuados porque ela tinha desencarnado por overdose. E toda a dificuldade para que os espíritos do bem, numa caravana de espíritos de luz, precisavam chegar para resgatar aquela jovem, que era uma prisioneira daquele grupo. Eles utilizam os espíritos desencarnados, viciados, aqueles que praticam crimes, para induzir e perseguir. Nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas, quantas vezes a gente vê irmãozinhos que chegam desesperados, cansados de sofrer e de fazer o mal, e falam que são escravizados e que têm medo de quando voltar eles vão apanhar, vão ser punidos, porque eles se acham escravos. E eles hipnotizam, escravizam pelas deficiências e dificuldades. Então eles subjugam outros espíritos, criam verdadeiras falanges, julgamento. O livro Libertação trata de uma falange, de um juiz de direito. Como ele por uma traição sofrida, por um não perdão, ele criou uma falange de um julgamento que os espíritos recebiam, desencarnavam. Ele recebia os espíritos que tinham cometido falhas e julgava como se fosse um juiz do plano espiritual e torturava. Muitos viraram escravos, sem saber porque no materialismo que vivemos, nós não buscamos uma religião. Precisamos, muitos de nós, de uma religião que nos religa. Religião é religare, nos ligar a Deus, nos religar a Jesus. E quando nós não temos religião, não temos um ensinamento de um mundo maior, de um Deus único, de um plano que nos ampara, nós corremos muito risco na satisfação dos bens materiais. Ao desencarnar, nos tornarmos joguete nas mãos de espíritos. Por que eles nos arrastam? Está lá no 970. É o mesmo sentido. Eles ficam tão indignados pela dor que eles querem arrastar e subjugar. Para esquecer por um momento os seus erros, eles se comprazem vendo os outros caírem. É como se aliviasse. Até que aprendem a fazer uma prece, recebem uma palavra de carinho, leiam o livro Libertação. Ele é fininho. E é tão maravilhoso, é tão emocionante. Aquele espírito endurecido, subjugando, usando tantos outros. E numa palavra, numa frase, onde nós achamos que não tem solução, que aquele mal nunca vai acabar. Uma palavra de amor, uma frase de amor, faz esse espírito desmanchar em prantos e encontrar o caminho da redenção, querer buscar a luz e reparar o mal feito e libertar todos aqueles que ele subjugavam. Só que aqui nós estamos falando, né? Mas para que serve essa paixão? Por isso, gente, que nós sofremos influenciações para beber, para fumar, para drogar, para seduzirmos todas as pessoas, para roubarmos, desviarmos, falarmos mal. Porque quanto mais vícios e dificuldades, mais energia, miasmas densos nós produzimos pelo sentimento, pelo pensamento, mais nós somos imantados por irmãos nessa frequência e mais eles nos usam como escravos no plano espiritual. Tudo é frequência, tudo é onda, tudo é magnetismo. Precisamos tomar cuidado. Mas, numa questão aqui na frente, nós vamos ver logo quando nós vamos poder nos libertar dessa influência perniciosa. Muito simples, basta uma única coisa, a vontade. Só, gente, que vale a pena, essa semana, 10 de outubro, né? Buscando lá no site Só Notícia Boa, um ex-detento do Mato Grosso, ele conta, ele caiu no vício, ele foi preso, condenado, cometeu homicídio. Quando ele saiu de lá, ele fala que ele se perdeu nas drogas e ele achou uma falsa coragem no crime e no erro. Mas, quando ele diz que se encontrou, descobriu o mal que ele fez, ele diz que dentro da prisão ele só pensava como que eu vou consertar tudo que eu fiz de errado. Ele criou uma associação que chama, tem um nome aqui que eu fiz questão de anotar, que é muito bonito o nome que ele adotou, e ele ajuda a salvar crianças e evitar que elas caiam nisso. É na cidade de Sorriso, em Mato Grosso.
chama Mãezinha do Céu. E ele disse que tudo que ele pode fazer para tirar essas pessoas. Ele estava num presídio. Você imagina o padrão vibratório dos irmãozinhos dentro do presídio. Você imagina um padrão vibratório de uma pessoa cercada de drogas, de vício, e que cometeu um homicídio. Mas ele descobriu que ele tinha que fazer algo diferente. Ele sabia que ali era o lugar que estava reservado para o trabalho dele. E ele falou que, enfrentando todas as dificuldades, ele começou a tentar educar naquele bairro. Logo que ele saiu da cadeia, ele foi para um bairro muito miserável de onde ele veio. E ele tentou resgatar crianças, jovens, e montar uma escola e ensinar práticas, atitudes que pudessem fazer ensino técnico, fazer ensino de aprender algo, mas ensinar sobre um bom caminho. E ele foi fazendo isso, ele criou um teatro. E ele pedia para os pais trazerem a roupa, para os meninos levar a roupa, porque eles não tinham como fazer as peças. Então, um trazia um travesseiro da casa, o outro pegava a roupa do pai, e ele começou, através das peças teatrais, ensinar coisas do bem. Hoje a instituição tem 140 crianças. Ele fala que ele não tem palavra mais. Ele fala, e ele assume, eu era um traficante, usuário de droga, dependente químico, cometi homicídio, várias tentativas, sou ex-detento, mas eu era uma pessoa sem coração. Ele fala, eu era um lixo, mas há 20 anos eu mudei. O que eu quero com isso? Eu quero mostrar que é possível mudar. E é possível acreditar no ser humano, independente de onde ele vem e do que ele está vivendo. Nunca vire as costas para ninguém, é o conselho que ele fala. Dê uma oportunidade. E aí ele fala muito, eu quero mudar o mundo. Os bilionários de hoje estão doando, gente. Os bilionários estão doando. Essa pandemia tem nos feito doar. Então, é por isso que a 972 fala, mas para que se não tem paixão, como é que um espírito influencia o outro? Nós somos imortais. E ao desenlaçarmos desse corpo de carne, os amigos do plano espiritual dizem, a única diferença é que nós não teremos mais o véu do nosso corpo para esconder quem nós realmente somos. E como há muitas moradas na casa do meu pai, há muitas frequências e moradas boas, e há muitas moradas de grande sofrimento, ninguém, o maior homem, os grandes milionários que cometem crimes, que são traficantes, que cuidam de máfias, que são grandes sonegadores, eles não têm paz. Eles não podem passear com a família em paz. Eles perdem a sua dignidade. É uma riqueza que fica presa. E aí descobre que essa riqueza nada vale, porque a alegria de se poder caminhar na sociedade como uma pessoa honesta e justa não tem preço. Vamos para 973? Questão 973 pergunta: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Resposta: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que a sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Allan Kardec. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima na matéria, compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão, mais esclarecida, nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Questão 237, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Você quer comentar ou você quer que eu continue? Vamos comentar aqui o seguinte: quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos, né? A tortura moral. Cada um de nós aqui, todos nós já experimentamos a tristeza de ter feito algo em que a gente magoou alguém que a gente gosta, a vergonha que a gente sentiu, não é? A dificuldade em pedir, assim, não é nem pedir desculpa, em pedir perdão, é a tristeza de saber, o arrependimento de saber que a gente magoou, decepcionou alguém.
né? Então, nesse sentido, essa tortura, ela ganha uma proporção desesperadora para aquela mente que tem grandes problemas de consciência. Olha só, Chico Xavier estava numa das vezes que ele foi para o Rio Grande do Sul, ele contou que, andando por uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma mulher que atravessava, andava feito uma louca, no meio da rua, de um lado para o outro, com uma boneca no braço. E ela era conhecida como a louca da boneca, né? Todo mundo conhecia a louca da boneca. E aí ele ficou extremamente condoído e pediu que os bons espíritos ajudassem. Então Emmanuel diz, olha, ela, em outra vida, para esconder de um grande amor, para vingar de alguém que a abandonou, a criança que nasceu dessa relação, ela jogou num poço, numa cisterna, e deixou lá até morrer. E ela teve tanta consciência culpada, ela sentiu tanta dor, que ela escutava os gritos dessa criança chorando, logo que ela desencarnou. No plano espiritual, enquanto espírito, ela não tinha uma gota de paz. Foi planejado uma reencarnação compulsória para que ela se libertasse. Mas tão logo ela saiu da infância e começou a entrar na fase de adolescência e vida adulta, ela voltou a escutar esse choro, esse grito de criança, e nunca mais teve paz, não se encontrou, desequilibrou, saiu desorientada pelas ruas e nunca mais conseguiu sair da rua. E todo mundo que chega perto dela, ela pede para socorrer a boneca. Cuida da minha filha está doente, vocês precisam me ajudar. É porque ela está ainda naquela sintonia. A tortura de um mal que se pratica. O desespero ao desencarnar e confrontarmos com o resultado das nossas escolhas é de veras desesperador. Triste daquele que acha que está enganando. Triste daquele que acha que está satisfazendo. Triste daquele que acha que só ele merece ter prazeres. Triste daquele que acha que pode comprar mulheres. Triste daquele que acha que pode fazer tudo porque ele é merecedor, porque ele é mais esperto, porque ele precisa ter prazer. Triste daquele. Raul Teixeira conta a história de não é no sul não, isso foi numa outra cidade, de um homem morador de rua, em que ele andava desesperadamente, falava um português, para quem sempre morou na rua, falava um português de forma correta, tinha a forma de andar, de falar, o seu traquejo de um homem que vinha de uma família refinada. Ele se intutilava, eu sou marquês, cadê o meu castelo? Cadê minha herança? Ele era o maluco do castelo na cidade. E da mesma forma, Raul Teixeira pede aos seus mentores, o que acontece com esse homem? Alguém precisa socorrê-lo. Ele corre até as pessoas e grita, cadê o meu castelo? Numa dor, num sofrimento enorme. Não precisamos dizer que a espiritualidade amiga diz a Raul Teixeira. O que aconteceu com esse homem? Com toda a sua riqueza. Torturou a família. Humilhou todos que podiam humilhar. Se achava que ninguém nunca, ele dizia que ninguém nunca o enganava. E que ele, como o marquês daquele castelo, ele merecia ter todos os prazeres, independente de quanto custava a dor dos que estavam à sua volta. E ele vivia naquela região, de um tempo parecido, buscando este castelo e aquela vida, que ao desencarnar ele não teve equilíbrio. Então, nós precisamos entender, né? Ninguém volta para contar, né? Todos nós já fomos e voltamos inúmeras vezes. E todos nós precisamos ter a maturidade de entender uma nova era. Então, não existe isenção de sofrimento. E aí a questão 237 que nos remete. Qual o maior sofrimento, né, que os espíritos maus se veem sujeitos? Ah, mas nós morremos. Então, se eu morrer, eu não preciso da matéria, né? Não adianta. Acontece que nós temos sensação e percepção. A sensação da dor, a percepção da tristeza, a sensação e percepção que não está na matéria, está no campo mental, nós carregamos. Toda a dor que nós causamos, ela vem até nós através daquilo que nós percebemos. Da mesma forma que um espírito busca o seu vício,
ele também tem a sensação daquilo que era bom. Ele também tem a sensação da sua percepção. Então, nós todos temos que ter muito cuidado, porque, como diz a questão 237, a sensação e a percepção de um bem e de uma alegria que nós causamos ao outro, dá leveza e fluidez ao espírito. O mal que nós causamos ao outro nos dá a sensação e percepção de culpa, de remorso e necessidade de coisas materiais que o espírito não tem acesso mais. Essa é a grande tortura. Vamos agora para a segunda parte, para a gente conseguir finalizar a 937. Né, Carol? Podemos ir lá? Continuação. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, e embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas em tese geral pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, isso mesmo, né? Insulamento? Isso. Pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Muitos de nós, isso vale, gente, até para pensar também no caso daquelas pessoas que suicidam porque alguém desencarnou e ele quer ir atrás. Aqui diz, quando nós amamos e gostamos de verdade das pessoas, nós precisamos, para que tenhamos merecimento de estar com elas, estar num padrão vibratório. Então, quando nós evoluímos, melhoramos, nós vamos aumentando a nossa parentela, nossas amizades, nossos amores verdadeiros. Amores, gente, é amar as pessoas. E aí, qual que é a grande aflição? Quando nós nos atrasamos, um espírito que é mais puro, que é superior, que adquiriu mais luz, que tem mais amor, mais fluidez, porque ele praticou mais o bem, esse espírito pode ir a todos os lugares. Os espíritos que praticam o mal, muitos vícios da matéria, presos à matéria, os espíritos inferiores, as nossas imperfeições, o espírito inferior, ao desencarnar, ele não vai, ele tem uma limitação muito grande para onde pode ir. Então, com as nossas inferioridades, nós distanciamos daqueles que conviveram conosco e evoluíram. Filhos rebeldes que somos, pessoas rebeldes da sociedade, a quem nós amamos, até para termos o merecimento de reencontrar, precisamos estar melhor. E nós só podemos ajudar aqueles que nós amamos e que são inferiores e que ainda estão presos nas imperfeições, se nós evoluirmos muito para podermos socorrê-los. Então, que nós devemos pensar, porque a gente escuta e pensa falar só nas coisas boas, né? É os espertos que se dão bem, é os espertos que estão em situação boa, não é? São os espertos que enganam todo mundo, porque a gente está vendo a matéria, mas no plano espiritual, nenhum centavo da sua fortuna, das nossas fortunas vão conosco. Nenhum bem vai conosco, mas toda luz, toda alegria que nós demos ao outro, fortalece, engrossa o fio da amizade e da luz do Cristo. Então, se nós amamos alguém de verdade, nós precisamos estar bem para sermos merecedores de encontrar. Então, no plano espiritual, quem teve a oportunidade de ler há 2000 anos, maravilhosa história, Públio Lentus, o nosso Emmanuel, distante de Lívia, porque ela, como espírito evoluiu, poderia ver e saber como ele está. E ele precisou passar por quantas histórias para aprender. Então, essa é a grande verdade. Mas a gente precisa entender que a maior consequência, que a tristeza, que o sofrimento maior que os espíritos nós passamos
quando nós praticamos o mal e ficamos presos, é o distanciamento, né? Infinita é a variedade, cada um conforme as suas obras, mas nós somos punidos pela lei de causa e efeito naquilo em que nós mais punimos o outro, né? E aí a doutrina espírita, aquilo que o Espírito da verdade, que o Cristo nos disse, conhece a verdade, ela vos libertará. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele fala, fora da caridade não há salvação. Ele não fala que fora da sua religião não há salvação. Inclusive Chico Xavier disse, se Kardec tivesse falado que fora do Espiritismo não há salvação, o Kardec dizia, né, que se falassem isso, que se os bons espíritos tivessem ditado isso, fora do Espiritismo não há salvação, ele não codificaria a doutrina. E que ele encontrou a maior verdade quando foi dito pelos bons espíritos, fora da caridade não há salvação. Não é o rótulo, é o sentimento. Então, diante disso, ele fala, né, que fora da caridade não há salvação, que ele fala que o Espiritismo vem provar a sua melhor origem e apresenta como regra a caridade, que é um reflexo mais puro do cristianismo. Que nós que temos a felicidade e a alegria de ter este conhecimento, né, que nós devemos evitar de praticar o mal e fazer todo o bem que nos é capaz, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário que sejamos uma virtude ativa. Não adianta só adorar, acreditar, termos fé. Precisamos praticar a caridade. É ela que nos faz adquirirmos luz, leveza, limpeza perispiritual, melhora espiritual. É ela que tira de nós as consequências dessas penas dos espíritos inferiores que aqui nos está mostrando, né? Então aqui fala, não basta, para se fazer o bem, é necessário sempre que a ação seja da boa vontade. Para, se não praticar o mal, basta apenas, às vezes, a inércia. Então, aqui diz que, muitas vezes, só não fazer o bem, nós já estamos praticando o mal. Todo o bem que advém do mal, da consequência que nós não praticamos e dele vem o mal, nós respondemos por ele. Tudo que deveríamos fazer de bem e não fazemos. E nos comprometemos. E isso só faz os outros sofrerem, nós vamos responder. E ele diz... devemos agradecer a Deus, né, que nós já temos uma luz que pode nos salvar, aprender como Cristo, o que é o verdadeiro cristianismo, é aquilo que nos torna cristãos. E pede, esforçai-vos, para que vossos irmãos, observando, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um só. E que a caridade, todos eles, quando nós praticamos a caridade, somos discípulos de Jesus, sem embargo de qualquer seita, de qualquer doutrina a que pertença. Que a caridade é que nos mostra o que somos os verdadeiros cristãos. Paulo, o apóstolo do Cristo, que vem nos ensinar. Fechando essa questão de hoje, vale muito a pena a gente pensar. Não dá para ler a 974 não, né? Que eu tenho bastante exemplo aqui. Deixa pra você. Então, mas hoje vale muito a pena. O que a gente estava falando hoje? Em que consiste o sofrimento dos espíritos? Como os espíritos? O que é essa tortura? Como é essa influenciação? O que é isso? Nós estávamos muito preocupados nas questões anteriores, estudando sobre a morte. A morte é física. E a gente já descobriu que o espírito não morre. O contrário de viver, de nascer, é morrer. Não existe o contrário de viver, porque a vida é eterna. Porém, nós precisamos viver sintonizados com aquilo que desde a era das cavernas, olhar por alto e saber que tem uma obra a mais. Olhar por alto e ver essas estrelas, olhar por alto e ver esse céu, olhar para o lado e ver essa beleza que é a natureza que Cristo co-criou junto com Deus para conosco. E nós devemos preocupar. O que seremos? Como será a nossa partida dessa reencarnação? Como será a nossa partida desse plano físico? Como entraremos, né, no plano espiritual após esse nosso desencarne? Um médico diz, eu achei lindo isso, ele diz que não acredita em Deus,
ele trabalha com pacientes terminais. Mas ele disse à sua amiga que é psiquiatra, esse relato está numa das palestras da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, e ela diz que esse médico, muito amigo dela, falou com ela que ele não acreditava em Deus, mas ela falou assim, você pratica Deus. Ele diz o seguinte, que ele acha um absurdo, ele trabalha com oncologia, e que ele acha um absurdo ter que dar uma notícia para um paciente dele, que não tem mais recurso à medicina, que os trabalhos agora só serão paliativos. Ele fala assim, eu me recuso a dar essa notícia sem antes falar para o meu paciente. Faço questão de dar esperança e a minha cumplicidade. E aí eu falo para o meu paciente, estaremos juntos até o fim. Eu vou fazer de tudo para que estes momentos seus sejam sem dor. Vamos fazer de tudo para que você tenha uma vida, todos os seus dias a partir de agora, vou fazer de tudo para que eles sejam melhores. Você não está sozinho, pode contar comigo. Vou fazer de tudo para que você não sinta dor, para que você fique confortável, para que você tenha qualidade de vida e fique junto aos seus. Para que seus momentos finais sejam felizes. E ele diz que não acredita em Deus. E ela diz, você acredita sim. Porque quem é capaz de se colocar no lugar do outro, tem Deus dentro dele. Um médico estava sempre dormindo no seu plantão. Excelente ortopedista, cirurgia fantástica. Ele era muito bom, mas ele estava sempre muito cansado. As enfermeiras tinham pavor do plantão dele, quando caía em feriado. E tinha muitos acidentes de trânsito, porque ele sempre enrolava muito para aparecer. E no ano de 2016, aparece num hospital em BH, um jovem acidentado de moto. E ele demora 25 minutos para acordar e chegar até lá para atender. E as enfermeiras chamam, dessa vez é grave, venha doutor, venha doutor. E o doutor falou, você sabe que eu resolvo, está tranquilo. E aí, de repente, quando ele chega, a enfermeira-chefe fala com o senhor, doutor, infelizmente, não deu tempo. Ele já foi a óbito. E o doutor levanta o lençol, era o filho dele. E o médico, que, vendo uma aluna de medicina com dificuldade, deu para ela emprego no seu laboratório, já contei essa história. E falou com ela, você vai trabalhar nos seus horários de folga, pagou ela um salário acima da média, para ela conseguir comprar os livros do curso de medicina. Ela formou, excelente aluna, e levou o médico na justiça, porque ela queria direitos trabalhistas. Então, nós temos um professor, colocava apelido nos alunos, ridicularizava os alunos. Quando os alunos colocavam apelido, né, eles sempre debochavam dos mais humildes, dos que tinham piores notas, maior dificuldade, os invisíveis da turma. Um dos seus alunos suicidou pelas constantes humilhações de todos. Um professor, um outro professor, ao perceber a dificuldade do seu aluno, enviou para a casa dele, porque os alunos estavam debochando, um tênis novo, material bacana, roupa melhor, levava a cesta básica todo mês na casa dele, fazia toda a ajuda, proibiu a família de contar. E ele não permitia que ninguém da turma excluísse, ele dava atividade para aquele aluno que tinha menor dificuldade, era bolsista, pudesse participar. Esse aluno que pensava em desanimar se tornou um grande profissional. Um morador de rua assaltou, machucou, abusou e roubou de uma jovem. Um outro morador de rua viu uma jovem desesperada, perdeu o último ônibus. E ela não tinha como, na rodoviária, pegar o ônibus para a próxima cidade. Ele passou a noite inteira do lado dela, conversando com ela, para que ninguém abusasse, assaltasse, ela não sofresse nada. Ela, no outro dia, falou assim, olha, eu estou sem dinheiro, mas quando eu voltar, eu quero te dar alguma coisa. Ele falou assim, eu não aceito nada, eu te vi como uma filha que precisava de amparo. Um policial espancou, machucou, cometeu diversos abusos com uma jovem dentro de uma viatura da delegacia policial. Um outro policial prendeu um jovem roubando no supermercado biscoito e leite. E ao levar para a delegacia, esse homem chorava tanto e falava, pelo amor de Deus, eu não sou ladrão, meus filhos estão com fome, eu prometi minha mulher, mas ninguém me deu nenhum serviço, eles estão com fome, eu não posso voltar para casa. O policial falou que já conhece malandro. Ele achou estranho o choro do homem, levou para o delegado, mas pegaram o endereço e foram à casa dele.
Quando a viatura chegou, a mulher veio correndo e falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Nós estamos todo mundo com fome, os 4 meninos, e os meninos perguntando, cadê meu pai? Ele saiu para trazer alguma coisa. Não trouxe nada. Os policiais ficaram tão emocionados que tiraram do bolso o dinheiro, foram na mercearia mais próxima, fizeram a cesta básica, deixaram todo o dinheiro e levaram um monte de biscoito, coisa gostosa para os meninos. Foram na delegacia, contaram para o delegado falou assim, nós vamos fazer tudo correto. Ele cometeu a falta. Ele vai ficar preso uns dias, porque ele precisa aprender. E nós vamos depois liberar. Gente, nós estamos falando aqui o que é o tormento de um espírito quando ele sai da carne. O que é ser superior ou inferior? O que é ser do bem e o que não é ser do bem? O que são as nossas escolhas? E a gente contou um caso de um médico bom e de um que não foi tão bom. E a gente contou um professor que foi bom, de outro que não foi tão bom. E a gente contou um caso de morador de rua que não foi bom e que o outro foi muito bom. E a gente contou um caso de um policial que foi muito bom e outro que não foi tão bom assim. O que isso pode nos dizer? Cada um dos nossos irmãos, das nossas histórias que são verdadeiras, ao desencarnar, qual a morada que cada um vai? Qual a justiça divina para cada um diante das suas escolhas? Então, qual é o sofrimento do espírito? O sofrimento é a colheita das suas ações. A escolha que cada um temos, cada um de nós. Vamos escolher praticar o bem. Vamos escolher ter coragem, apesar das nossas dificuldades, apesar de não ter tudo que nós queremos, apesar do nosso vizinho não ser tão bom e ter aquele carrão, vamos praticar o bem. Vamos amar. Emmanuel ensina, se não fores capazes de sentir a dor do teu irmão, fatalmente passará por ela. Tenhamos bom ânimo. Cristo dizia, eu venci o mundo, vós também podeis. Então, diante desses ensinamentos, aonde estão as penas e as recompensas? Aonde estão? Quantas reencarnações nós vamos precisar? Esta pandemia, transição planetária, estão sendo separados o joio do trigo. O convite deste momento. Vamos parar de brigar nas redes sociais. Vamos parar de julgar o outro. Vamos amar como o médico que cuidou. Vamos amar como o professor que alimentou, que ajudou a se humilhar. Vamos amparar como o morador sem condição nenhuma, mas proteger. Vamos ser o policial que, cumprindo a sua missão, foi antes de tudo humano e homem. Né? E diante dessa nossa escolha, quando desencarnarmos, para qual morada queremos ir? Então, só para finalizar, precisamos viver sentindo o sentimento do outro. Precisamos entender. Tem um texto no livro Momento Espírita que chama Advertência. Não sabemos quem é o autor, mas vale a pena ler. Só algumas partes. E ele diz o seguinte, chegará um dia, num determinado momento, que o médico comprovará que meu cérebro deixou de funcionar. E definitivamente minha vida chegou ao fim nesse mundo. Quando tal coisa acontecer, não digas que me encontro em meu leito de morte. Estarei no leito de vida. E cuida para que este corpo seja doado para contribuir de forma que outros seres humanos tenham uma vida melhor. Dá meus olhos àquele desgraçado que jamais tenha contemplado o amanhecer, que não tenha visto o rosto de uma criança ou nos olhos de uma mulher à luz do seu amor. Dá meu coração a alguma pessoa cujo coração só tenha valido intermináveis dias de sofrimento. Meu sangue dá para o adolescente resgatado de um automóvel em ruínas, a fim de que ele possa viver, até poder ver seus netos brincando ao seu lado. Dá meus rins ao enfermo que deve recorrer a uma máquina para viver de uma semana a outra. Para aquele garoto paralítico possa andar, toma toda a totalidade dos meus ossos, todos os meus músculos, as fibras dos meus nervos, de todo o meu corpo. Mexe em todos os recantos do meu cérebro, se for necessário, toma minhas células e faz com que desenvolva algum dia um garoto sem fala consiga gritar com entusiasmo ao assistir um gol e uma garotinha surda possa ouvir
o repicar da chuva no vidro da janela. O que sobrar do meu corpo, entrega ao fogo e lança cinzas, ao vento para contribuir com o crescimento das flores. E se algo tiver de enterrar, que sejam meus erros, minhas fraquezas e todas as agressões contra o meu próximo. E se acaso os quiserem recordar-me, faz uma boa ação, pratique uma boa obra, dizendo alguma palavra bondosa ao que tem necessidade de ti. Que Deus nos ampare, que assim seja. Que assim seja. Até semana que vem, muita luz para todos. Gente, só uma coisinha que eu queria falar aqui antes de encerrar, que eu ouvi numa entrevista um rapaz, porque quando você fala, né, que só basta a nossa vontade de mudar, o nosso querer, esse rapaz ele teve uma segunda chance, porque ele também foi um ex-drogado e um ex-presidiário. E uma frase que ele falou que me chamou muita atenção é que nessa nova oportunidade que ele teve, ele falou: quando você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Que lindo. Então vamos fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, com muito amor. É isso aí. Então boa noite a todos noite e a até todos. semana que vem. Um grande abraço com a luz de Dr. Pedro Luiz para todos nós. Que assim seja.